Boa tarde, eu me chamo Antônia e hoje eu irei falar para vocês sobre a poluição da água. Todos nós sabemos sobre a importância da água para a manutenção da vida de todas as espécies do planeta. Esse recurso natural cobre cerca de 70% da superfície terrestre. Porém, a maior parte não pode ser consumida pelo ser humano, pois cerca de 97% da água do planeta é chamada água salgada e forma os mares e os oceanos. Ela recebe esse nome devido à grande quantidade de sais nela dissolvidos, sendo o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, o mais abundante. A água doce tem uma quantidade muito menor de sal dissolvida e é encontrada em rios, lagos, geleiras, depósitos subterrâneos, entre outros, sendo seu volume de apenas 3%. As águas oceânicas constituem os oceanos. Como vimos, uma das principais características dessas águas é a alta concentração de sais dissolvidos, cerca de 35 gramas por litro. As águas continentais são aquelas que não são salgadas e por isso são chamadas de água doce. Elas constituem uma pequena parte da água do planeta, sendo encontradas em geleiras, que são acúmulos de gelo em regiões polares e no alto das montanhas, que armazenam 77% da água doce do planeta. E as águas subterrâneas, que são as águas que ficam abaixo da superfície terrestre, correspondendo a 22% de toda a água doce no mundo. Os maiores reservatórios de água subterrânea conhecidos estão localizados em território brasileiro: o Sistema Aquífero Guarani, que também abrange regiões do Uruguai, da Argentina e do Paraguai, e o Sistema Aquífero Alter do Chão. Os rios são os leitos de água que correm de uma região para outra. O rio Amazonas e o rio Nilo, situado no continente africano, são os maiores do mundo. E também os lagos, que são acúmulos de água em regiões de depressão natural. O Brasil possui a maior bacia hidrográfica do mundo e detém cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Desse total, 70% estão na bacia do rio Amazonas e 30% estão distribuídos pelo restante do país. Mesmo assim, não podemos afirmar que estamos livres da escassez de água que afeta o mundo. A água ela não está igualmente distribuída pelo território brasileiro. A região norte, com a maior parte desse recurso, é a segunda região menos populosa do Brasil. O nordeste, a segunda região mais populosa do país, sofre com a escassez de água em grande parte de seu território. Além das funções vitais para o organismo humano e dos demais seres vivos, a água também é importante em diversos setores econômicos. A utilização da água pelas indústrias é variada, podendo ser direcionada para a refrigeração e a lavagem de motores e equipamentos, a solubilização de substâncias e etc. O processo de irrigação necessário para o sucesso da atividade agrícola gera um grande consumo de água. E também a geração de eletricidade. A maior parte da energia elétrica que abastece residências provém das usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas utilizam a energia contida na água represada para movimentar turbinas e gerar energia. Porém, a poluição de rios e reservatórios subterrâneos prejudica o fornecimento da água para a população. Como exemplos, temos o rio Madeira, que banha os estados de Rondônia e do Amazonas, e o rio Cuiabá, que banha o estado de Mato Grosso, que por causa do garimpo clandestino estão contaminados por mercúrio. De acordo com uma reportagem do G1, o estudo feito por pesquisadores brasileiros e australianos revelou um nível relativamente alto de mercúrio acumulado no rio Madeira. A extração artesanal do ouro nos últimos anos é apontada como a principal causa da poluição do maior afluente do rio Amazonas. Os resultados da pesquisa foram publicados em uma revista internacional. O estudo foi feito por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro, em parceria com pesquisadores da Austrália. Além da parceria, o estudo também contou com a participação de pesquisadores da Universidade Federal de Rondônia e também uma universidade da China.
Segundo a pesquisa, mesmo após o declínio do garimpo de ouro em minas de aluvião a partir de 1985, a garimpagem continua a ser a principal fonte de emissão de mercúrio na bacia do Rio Madeira. Pesquisadores chegaram a relatar no estudo que presenciaram garimpeiros descartando diretamente o mercúrio em lagos do Rio Madeira. O metal é considerado tóxico e, portanto, representa um risco à saúde humana, já que a contaminação pode acontecer pelo consumo de peixes da região. E segundo o jornal local de Mato Grosso, o rio Cuiabá padece com o lixo urbano. Em uma reportagem no ano de 2018, o secretário de Serviços Urbanos de Cuiabá, José Roberto Estoupa, lembra um fato que considerou muito grave no decorrente ano. O carnaval realizado na orla do porto deixou um rastro de 5 toneladas de lixo somente na margem do rio. E das 50 toneladas tiradas de cima, ele afirma que 80% não estavam nas lixeiras. Muito contrário, a maior parte das lixeiras estava vazia. E uma das consequências sentidas pela própria população são os alagamentos de ruas e avenidas, com apenas uma pancada de chuva forte. Por dia são recolhidos em torno de 3 toneladas de lixo na região central da capital, citando apenas o que é jogado fora das lixeiras. As atividades humanas podem provocar diferentes tipos de poluição na água. Vamos conhecer alguns dos principais poluentes de corpos de água: os lagos, rios e mares e depósitos de águas subterrâneos. Um exemplo são os metais pesados. A contaminação das águas superficiais e subterrâneas por metais pesados é bastante preocupante, pois os seres vivos, incluindo os humanos, não são capazes de eliminá-los do corpo. Isso significa que esses metais se acumulam dentro do organismo ao longo da vida. O mercúrio e o chumbo, por exemplo, não têm nenhuma função no organismo humano e nem no da maioria dos animais, e causam danos que podem até mesmo levar à morte. A tabela mostra alguns metais pesados que contaminam as águas e seus efeitos na saúde humana. Temos aí o cádmio, que causa problemas respiratórios e gastrointestinais, o mercúrio, causando lesões no sistema nervoso, podendo levar à morte, o chumbo, lesões nos rins, na medula óssea e no sistema nervoso, o arsênico, causa problemas respiratórios, cardiovasculares e neurológicos, o cromo, causando irritação na pele e câncer, e o manganês, que causa problemas respiratórios. Outro exemplo são as atividades agrícolas. No Brasil, as atividades agrícolas são o segundo principal causador de contaminação das águas, atrás somente do despejo do esgoto doméstico. Fertilizantes e pesticidas garantem altos rendimentos na colheita, mas podem contaminar o solo e, consequentemente, as águas subterrâneas. Os fertilizantes são as substâncias aplicadas para fornecer nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. E os pesticidas são substâncias que matam as pragas que atacam as plantações. Esses compostos utilizados em plantações são carregados pela água da chuva, que percola o solo e atinge lençóis freáticos. Os fertilizantes aumentam a quantidade de nutrientes, causando a eutrofização, enquanto os pesticidas envenenam a água. Os fertilizantes, por conterem altas concentrações de amônia e nitrato, também causam alteração de pH. Sua produção demanda grande quantidade de energia e é altamente poluente, exigindo a queima de toneladas de combustíveis fósseis e a fervura de milhares de litros de água. Outro exemplo são as atividades industriais, que geram resíduos que, se não tratados, contaminam o solo, a atmosfera e os corpos de água. O nível de poluição gerado, bem como a extensão dos danos pelas indústrias, varia de acordo com o material produzido, as substâncias e os processos utilizados e entre outros fatores. As indústrias de açúcar e álcool, por exemplo, liberam como resíduo água como matéria orgânica. Quando esse resíduo é despejado em excesso em um corpo d'água sem tratamento, é possível que ocorra a eutrofização. Nesse fenômeno, o excesso de nutrientes provoca a proliferação de águas e cianobactérias, o que acarreta o crescimento de diversas outras populações, como de peixes e de plantas aquáticas. Com o passar do tempo, a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água não é suficiente para todos os seres vivos e ocasiona a morte de vários deles.
A eutrofização também é identificada em ambientes aquáticos que recebem fertilizantes ou despejo de esgoto urbano. Tem também a poluição térmica. Alguns tipos de indústria, como as usinas termoelétricas e nucleares, como as usinas de Angra, por exemplo, utilizam a água para a refrigeração de seus sistemas. O líquido passa por uma série de estruturas e troca calor com elas, resultando em aquecimento da água. Se essa água quente for liberada em ambiente aquático e interferir no ecossistema, ela é caracterizada como um agente poluidor. Dizemos nesse caso que há poluição térmica. O esgoto doméstico é uma séria questão ambiental, uma vez que nem todas as residências têm acesso a um sistema de coleta adequado. O crescimento acelerado dos centros urbanos contribui ainda mais para o aumento da poluição das águas, uma vez que o volume de esgoto doméstico produzido nesses locais cresce na mesma proporção. Além disso, o aumento das áreas pavimentadas impede que a água das chuvas infiltre no solo, o que, com a grande quantidade de lixo gerada e não descartada de forma adequada, contribui para a ocorrência de enchentes e de áreas alagadas e poças. Então, vamos preservar esse recurso que é tão essencial para a manutenção da vida no planeta. Vamos entender que a água não deve ser tratada como algo descartável ou que é facilmente reciclável. Não fique apenas no falar, faça acontecer, economize, faça campanhas, converse com os funcionários da sua empresa, entregue folhetos educativos, faça um post em suas redes sociais. Faça projetos de conscientização, jogue lixo na lixeira, tenha consciência. Juntos podemos fazer a diferença e contribuir para a sua preservação. Tenhamos atitude. Essas são as referências utilizadas para a preparação dessa aula. E agora é a hora da atividade. Faça uma pesquisa sobre a água, apontando sua importância, ciclo, distribuição, poluição, medidas de preservação e entregue na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!